Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste terceiro bloco nós continuaremos a tratar sobre o sistema carcerário brasileiro. E para discutir esse tema conosco, nós temos aqui o promotor de justiça, Dr. Romero Marinho, que irá responder também algumas perguntas dos nossos telespectadores. Desde já, muito obrigada a você que participou. Bom, vamos continuar, né, Val? Daqui a pouquinho nós vamos fazer as perguntas dos nossos telespectadores. Casa, E a primeira pergunta, né, Joyce, como você muito bem colocou aí dentro dessa nossa conversa, Romero, a gente vai iniciar sobre o papel do Ministério Público dentro desse contexto. O que é que o Ministério Público tem feito diante desse quadro, vamos dizer, terrível, que nós estamos aqui só enunciando, nós estamos só registrando esse quadro terrível que se encontra o sistema penitenciário brasileiro. O que é que o Ministério Público pode fazer dentro desse contexto? Olha, veja bem, o Ministério Público, no processo penal, quando ele procura a condenação, ele quer a condenação quando ele está convicto. Ele pode pedir a absolvição do réu, sem nenhum tipo de problema, mas ele procura a condenação. Nas execuções penais, ele faz um movimento ao contrário. Ele quer que ele seja liberado desde que reunido todos os requisitos de cumprimento de prazo e ter bom comportamento. Também, então, tanto é que a descrição das minhas atribuições é promotor perante a vara de execuções penais e tutor dos direitos humanos da população carcerária. Então, questão da saúde, para verificar se os presos estão com acesso à saúde, verificar se está com a estrutura mínima para poder albergar, como a gente pediu em 2013 a interdição de ambos os estabelecimentos e foi concedido. Então, o Ministério Público ele faz a tutela tanto da liberdade, ou seja, a gente quer que o preso tenha acesso a níveis menos graves de encarceramento, desde que reunido os requisitos, que é o cumprimento do tempo, né? E o comportamento carcerário, e também promovemos, através de gestões junto a órgãos públicos, a formatação de projetos para reinserção do preso na sociedade. Na realidade, é inserção mesmo. Quando a gente vai pegar os dados sociais dos presos, a gente verifica que os presos, a população carcerária de modo geral, tem um nível de escolaridade muito baixo, de qualificação. Então são pessoas que não tiveram acesso a políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, e que realmente faz jus ao nome, estão marginalizados, são marginais, não só na questão do jargão, mas na questão da análise deles como pessoas detentoras do direito de prestação de atividades sociais do Estado, né? Então, o Ministério Público ele faz exatamente essa tutela, se está sendo prestado. Se não estiver, a gente faz a exigência via judicial ou através de um termo de ajustamento de conduta com a administração carcerária. E é importante que a comunidade ela compreenda que a ressocialização ela é importante para o preso, mas ela é mais essencial ainda para a sociedade. Verdade. Porque a gente precisa evitar que aquela pessoa ela volte a reincidir e volte a infringir normas, né, do nosso sistema. Então, a ressocialização ela é importante para o apenado, mas ela é mais importante ainda para a sociedade. E aproveitando, eu vou fazer aqui uma pergunta do Marcos, do Bom Jardim, que ele pergunta, doutor Romero, qual o efeito da superlotação para o Estado? E desde já, eu já acrescentaria mais uma outra pergunta. Haveria, então, nesse sistema atual carcerário, uma dupla penalização para o apenado? Porque a gente sabe hoje a realidade que é a superlotação, a proliferação de epidemias, a questão da própria alimentação, que é precária. Muitos presos não têm onde dormir, né? Por causa da superlotação das celas. Então, haveria uma dupla penalização para o apenado? Eu nem dúvida que sim, né? A gente vê que os apenados, além de ter sua pena restritiva, sua liberdade restrita, ele vai ter também a sua dignidade. Isso é muito importante, isso é inegociável no ser humano. Isso é que nos diferencia dos homens medievais, né? Verdade.
Então a gente tem várias declarações de direitos humanos do século XVIII para cá e nós, no pleno século XXI, a gente não pode assistir isso passivamente. Isso daí vai repercutir não para o preso em si, né? Que a gente ouve penitenciária, cumprimento de penitência, né? Que é uma reminiscência religiosa. Isso não é só a penitência, não. E quando ele sair de lá, ele vai voltar muito mais habilitado e brutalizado para cometer crime. Uma vez eu estive num programa e a pessoa diz, olha, ele pode dar direito para essa... Porque eu já fui assaltado 13 ou foi 14 vezes. Eu disse, pronto, minha senhora. Se a gente não der o direito do preso, do interno, a senhora vai ser assaltada a 15ª vez. Talvez pela mesma pessoa. Então a gente cria. Então hoje nós temos no estado de São Paulo, vou dar um exemplo, um grande problema chamado PCC, porque se sonegou direitos básicos e toda minoria, quando ela é sonegada os seus direitos básicos, ele se organiza e vai para o revide. Isso daí foi na África do Sul, isso daí está se concretizando em todo o mundo. Então, quando ela é esmagada, quando é sonegada, quando é subtraído seus direitos, ele se organiza e dá o revide. Então, nós assistimos periodicamente no estado de São Paulo organizações criminosas das cartas em determinados setores da segurança pública. Isso acontece, Romero, eu vou até fugir aqui o script, já que você foi muito pontual. Nós podemos dizer que isso atualmente acontece no sistema prisional potiguar, não só pela fuga acontecida essa semana, a maior fuga, 46, a outra tinha sido 41. No ano retrasado também, em 2013, já tinha tido outra, ou seja, nós tivemos umas 4 ou 5 fugas em um espaço curto de tempo. Estamos quase um ano de estado de calamidade pública, porque foi decretado em março, renovado em setembro e está valendo até agora março. Nesse contexto, quem dá as cartas, quem manda realmente a população carcerária, ou o Estado, de algum modo, ainda pode conter fugas, rebeliões, ou essa sensação de segurança é real, realmente eles mandam? Como é que você vê isso, francamente, dentro desse cenário triste, né? Me perdoe a expressão, isso é um adjetivo meu. Com toda a limitação, o Estado ainda mantém a ordem carcerária no Rio Grande do Norte, com toda a limitação que foi apresentada aqui. Mas nós estamos caminhando para Pedrinhas, estamos caminhando para a situação carcerária paulista. Então nós temos que tomar providência hoje. Então estamos numa rota. Se o governo do estado do Rio Grande do Norte não tomar uma providência hoje, séria, concreta... Você não tem visto isso? Não. Multidisciplinar. Existe um problema lá dentro entre facções criminosas. Mas essas facções ainda não estão dominando, vamos dizer, a ordem carcerária no modo geral. Eles se degladiam, se matam. Porque há quem diga que eles não fazem o pior porque não querem. Não. Você tá dizendo algo que até me tranquiliza, porque eu não sou um conhecedor desses bastidores. Eu não sou. Eu falo muito como cidadão, não conheço, faz tempo que eu não trabalho nessa área. Eu tive uma experiência agora, que eu vou até, se der certo, comentar o final na nossa crônica, e que me assustou também. Mas por um lado até me tranquiliza. Então você acha que nós não estamos ainda nos presos mandando, mas eles podem vir, se continuar do jeito que está, é questão de tempo, eu poderia dizer assim? Estamos numa rota. Né? Se for desviado dessa rota, muito bem. Agora, nós precisamos de uma pessoa que realmente conheça do setor. Primeiro, que tenhamos uma secretaria própria da administração carcerária e temos um secretário realmente que conheça do setor, tenha vivência do setor. Um oficial da Polícia Militar. Nós tivemos grande administração aqui de excelentes oficiais, o Coronel Humberto, Coronel Alvilbar e tantos outros que se destacaram aí. É uma pessoa que conheça mesmo do setor, que possa cortar essa rota de colisão que nós estamos
e realmente conheça e sabe onde estão os recursos para trazer para o Rio Grande do Norte. Doutor Romero, uma perguntinha rápida aqui, última perguntinha dentro do nosso bloco, é da Rosana, da Nova Betânia. Ela quer saber o que é a audiência de custódia, que já foi citada aqui no programa hoje, e qual a sua eficácia. A audiência de custódia é uma audiência que é realizada até 24 horas com a prisão da pessoa pega em flagrante, verifica, sem entrar no mérito, verifica se é o caso de manter aquela pessoa presa ou dar a liberdade provisória para ela. Então não significa que a pessoa vai ser absolvida naquele momento, mas ela vai responder em liberdade. Ou vai ter algumas outras penas substitutivas, como não se aproximar de determinada pessoa. A eficácia, eu não sou muito entusiasta da ideia, mas acho que o tempo é que vai mostrar. Eu não acredito que haverá uma baixa de uma população carcerária tão grande assim, expressiva, por causa dessa audiência, que já, esses fatos já eram vistos através de documentos. Agora é visto olho no olho. Como se diz. Exatamente. Beleza, nós ficaríamos aqui com certeza conversando com o Dr. Romero por muito mais tempo. Eu vou aqui registrar a pergunta do Marcos do Bom Jardim, né, com o efeito da superlotação para o Estado, que nós já aqui discutimos. E por fim, eu vou trazer a pergunta do nosso amigo Tibério, advogado, né, do Santo Delmira. Ele gostaria de saber porque alguns integrantes da segurança pública dizem que os apenados não trabalham e que o sistema penitenciário só existe para alimentar. Ixi, Maria, que o sistema penitenciário só existe para alimentar promotores, juízes, delegados e advogados. Eu não entendi. Será que foi isso mesmo que ele disse? Mas enfim, se a gente conseguiu entender aqui, mais ou menos. Ele quer dizer que existe o bombeiro, porque existe o fogo, né? Realmente a minha função, ele foi certo. Ele foi certo. Eu não teria, pelo menos, essa função como promotor de justiça se não tivesse preso a população carcerária. Isso ele acertou. Mas eu acho que é um problema muito heterodoxo que não deve só ser visto de uma maneira unifocal, né? A gente tem que ver os vários focos que este problema carcerário ele nos leva. E eu acho que eu discordo, né, de Tibério. Eu discordo. Que o preso, ele trabalha, ele não trabalha às vezes, é por falta de iniciativa do Poder Executivo. Porque ele só pode trabalhar se, aí eu também concordo com você. Como é que o preso vai trabalhar, estando preso, tendo que cumprir a sua pena, se o Estado não dota das condições para que ele trabalhe? O que realmente eu acho que todo cidadão que está nos assistindo acompanha, para a gente fechar e ao mesmo tempo agradecendo, Romero, nós vamos lhe chamar com certeza para você tratar desse tema e de diversos outros que você demonstrou toda a sua sapiência e a expertise no tema. Eu vou fechar só para dizer uma coisa. Realmente essa sensação de que o preso fica sem fazer nada dentro dos presídios e dá tempo dele organizar uma fuga como ele organizou aí, e não foi tão mirabolante, eu vou encerrar com isso aqui, porque parece que não foi tão difícil não, Romero. Porque dizem que a estrutura que os presos cavaram lá para chegar do preso da cadeia pública de Natal, porque ele foi pro outro lado, né, da João Chaves, não é isso? Ele foi pro outro lado, parece que ele tirava, o pessoal brinca que com a colher dava para escavacar o solo. Parece que o pessoal brinca dizendo que foi feito em cima das dunas. O que demonstra que o Estado parece que brinca nesse setor. Diferente, e aí da União. Que eu duvido, eu vou repetir que eu duvido alguém fugir do presídio aqui de Mossoró. Eu digo só isso, eu duvido alguém fugir desse presídio. Doutor Romero, muito obrigada pela sua presença. Estamos, o Cidadania de portas abertas para o senhor retornar outras vezes e discutir mais esse tema, como também outros mais. Ok, a gente agradece e o convite e também nos colocamos abertos, não só para discutir aqui, como as pessoas tiverem dúvidas, podem nos consultar no nosso gabinete, na promotoria. Nós estamos lá sempre à disposição dos parentes dos encarcerados e das pessoas, do modo geral, que queiram saber sobre o assunto e desmistificar essa questão de nós trabalhamos para o preso. Não, nós trabalhamos para o ser humano, estando preso ou não. Exatamente, perfeito. Pessoal, o programa Cidadania volta já com o seu último bloco, né?
Infelizmente, o tempo acabou aqui, mas você sabe que o programa Cidadania é um programa sobre o cidadão e seus direitos. Volta já já.